Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global que avalia os desdobramentos do mercado internacional. Hoje chamou a atenção uma notícia vinda da China, onde as autoridades monetárias proibiram empresas do ramo de construção civil de levantar recursos em dólares, ou seja, emitir bonds no mercado internacional. Praticamente um terço do volume de bonds emitidos por empresas chinesas são de empresas de construção civil. Qual é aí o receio das autoridades? É que num movimento de desvalorização do yuan frente ao dólar, nós tenhamos uma maior dificuldade de pagamento desses bônus por parte dessas empresas que já estão muito alavancadas e estão mais frágeis frente aí a um mercado em expansão há muito tempo na China, o mercado imobiliário. Para vocês terem uma ideia, em média esses bônus pagavam 6,24% de yield ao ano e hoje eles estão pagando 8,21%. Então, mais um sinal de que as autoridades estão preocupadas com as movimentações do dólar e mais um indício que, de fato, os chineses podem estar pensando aí em seguir esse caminho de desvalorização da moeda para fazer frente às tarifas americanas aos seus produtos aí numa escalada dessa guerra comercial. E observem o quanto aí a China tem maior facilidade em impor medidas extremamente restritivas. É uma economia de fato bem fechada. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, as notícias são positivas. Na média de analistas aí de mercado, a expectativa para o PIB do segundo trimestre aumentou de 4,5% para 5,3%. Imaginem a economia americana crescendo de forma anualizada, aí 5,3% ao ano é um número chinês. É por isso que há aí a inflação já demonstrada em vários indicadores e há a expectativa de manutenção de uma política restritiva por parte do Fed, o que acaba gerando esse fluxo para o dólar norte-americano e acaba prejudicando os emergentes. E depois de um longo período de expansão, a expectativa seria de algum momento que nós possamos iniciar alguma correção. Ainda no fronte de informações muito positivas, nós temos aí o lucro das empresas em relação a um trimestre para o outro, em relação ao último trimestre ao trimestre exatamente anterior. Nós tivemos o maior crescimento aí em muito tempo, 8,3%, melhor colocando 8,7% de crescimento do último trimestre para o trimestre anterior, demonstrando a pujança aí da economia americana e das empresas, da geração de lucro por parte das empresas, que é o que está contrabalanceando essa expectativa de possível final de ciclo de expansão da economia global. Como os resultados estão vindo muito positivos, as empresas estão gerando muito caixa, estão gerando muita receita, estão gerando muito lucro, ainda é difícil esperar por uma grande correção. Como a expectativa também está muito elevada, talvez a diminuição desse ritmo de aumento dos earnings per share possa gerar aí alguma correção mais aguda, mas por enquanto ainda não aconteceu. Por último, a gente já vai para os gráficos, olhar o que está acontecendo no mercado. Balançou aí uma série de ações. O anúncio da compra da Amazon de uma empresa chamada PillPack, uma startup que faz planos de remédio para quem precisa sistematicamente uso de algum tipo de remédio, especialmente os remédios mais caros, faz um plano e entrega na sua casa e esses planos de longo prazo têm um preço menor. Então isso sugere que a Amazon está entrando nesse mercado e isso simplesmente derrubou algumas farmacêuticas, ou melhor colocando, empresas que têm redes de farmácia, como CVS e o Walgreens. O Walgreens chegou a cair quase 10%, apesar de recuperar ao longo do pregão. Então, essas foram as principais notícias do dia. A gente não teve mais nenhuma sinalização de qual vai ser o próximo passo aí nessa guerra comercial. Foi um dia então um pouco mais calmo do mercado e o S&P repicou. Vamos dar uma olhada agora.
Tá aí a CVS, né, uma das empresas que foram afetadas aí por esse anúncio da Amazon entrando no mercado de remédios, com uma queda aí fechando em 6%. Mas o S&P apresentou um movimento positivo, consolidou uma resistência na faixa por volta de 268, né, 269, uma mínima hoje, chegou a perder no início do pregão, mas depois recuperou em 268,49. Numa situação mais complicada, no gráfico diário, não há uma movimentação mais clara em termos de tendência, há um suporte forte da linha d'água do ano, de uma concentração de topos e fundos por volta de 267 dólares. A sinalização de hoje é positiva, pode levar até algum repiquezinho, dentro de um cenário mais complicado. O forte suporte mesmo está na LTA mais longa e na média de 200 períodos por volta de 264, 265 dólares do SPY. Tá? Nós tivemos a manutenção de alguma pressão compradora em TLT, o ETF de Treasuries mais longos, demonstrando uma diminuição dos juros mais longos, deixando a curva de juros mais lateral, né, o que é uma outra demonstração aí de final de ciclo de expansão, não tão exato no tempo, mas num prazo aí de alguns meses, né, isso já sugere algum final de ciclo de expansão. O dólar, em relação a outras moedas globais, testou uma nova máxima dos últimos meses, segue muito forte, né, apesar de ter fechado com candle de indefinição. No fronte brasileiro, o Brasil é observado de fora, o dólar, depois de ter rompido uma resistência em 381, segue aí forte, apesar de ter esticado um pouquinho no curtíssimo prazo, poder corrigir um pouquinho. Num prazo um pouco maior, a expectativa seria a busca do topo anterior em 3,97, depois de deixar um suporte por volta de 3,70. O EWZ, que é o ETF de Brasil negociado aqui em Nova York, depois de ter perdido um suporte importante ontem, repicou, né? Se ultrapassar essa máxima de 32,50, nós teríamos aí uma sinalização de rompimento falso, né? Inclusive é o stop de uma vendinha que eu abri aqui nesse rompimento para baixo, uma primeira sinalização de perda do suportão na faixa de 31. Então é um ponto importante. Se o mercado confirmar a perda de 31, nós temos uma sinalização bem negativa para a Bolsa Brasileira nominal, mesmo a Bolsa em reais, e uma sinalização mais positiva para o dólar, já que a composição desses dois mercados é que produzem a variação do EWZ. Okay? Essas são as atualizações do dia. Agradeço aí a presença de vocês e até mais se Deus quiser. Tchau, tchau.